Meu nome é Miriam, sejam bem-vindos ao Ministério Prova de Fogo, Restauração de Alianças. Inscrevam-se no nosso canal e acionem o sininho para receber as notificações de novos vídeos e curtam e compartilhem nossos vídeos nas suas redes sociais. Que Deus abençoe. Então você tem uma consciência, né? Pronto, você tá entendendo, né? Na sequência. Isso significa que o maligno tem restrições quanto à sua ação nos filhos de Deus. O diabo é chamado na Bíblia de tentador. E é essa a sua forma de agir para tentar os filhos de Deus a pecarem, a entristecerem o Senhor. Esse tipo de ação o diabo pode sim lançar sobre nós, conforme nos ensina em 1 Pedro 5,8, que diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, qual que é o conselho? Sede sóbrios. Estejam conscientes. Você precisa ser consciente da sua vida com Deus. Você precisa ser vigilante. Porque o diabo lembra que eu falei do inimigo natural? Ele é o vosso adversário. E ele anda em derredor. Você sabe até que eu me lembro dessa palavra aqui. Eu leio essa palavra aqui. Eu me lembro de uma outra que diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. É por isso que o adversário está ao derredor. Você viu como é que a Bíblia ela é perfeita? Se tem um anjo ao redor, o diabo está ao derredor. Então ele fica ali. Sabe uma coisa que ele ganha da gente? Que o ser humano está ansioso, o ser humano não tem paciência, quer tudo para ontem, é a geração do toque na tela, é a geração do fast food, é a geração do miojo, né? É a geração do tudo que eu quero é muito rápido. Eu tenho acesso a tudo apenas com um toque na tela. Então, uma coisa que o diabo que a gente não é, e ele ganha, e ele consegue, ele tem muita vitória quando isso acontece, que ele é paciente, ele fica lá, rondando ao derredor. Ele tá ali, observando, sondando, ele te conhece, sabe os teus pontos fracos. Ele sabe qual que é a tua fraqueza. Então ele está ali esperando uma oportunidade, um pecadinho, uma falha, para que ele possa agir. Você entendeu? Você consegue entender isso? Isso significa que o diabo busca lançar ataques contra os servos de Deus, mas os servos de Deus podem resistir sendo sóbrios e vigilantes. Então, se você sabe que as coisas que você não pode, que é pecado, e você sabe o que você precisa fazer, você quer uma dica? Uma dica que eu creio assim que Gálatas 5, eu sempre falo sobre esse texto, porque para mim ele é um texto aqui no Novo Testamento que ele nos dá uma definição clara, uma definição objetiva, que não deixa engano nenhum sobre
esse texto aqui do sóbrios e vigilantes, olha o que Paulo diz aqui. 5,16. Digo, porém, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências, os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então, quer dizer, você aceitou Jesus, né? Você entendeu a verdade do Evangelho, mas aqui existe uma luta diária, contínua, porque a nossa carne vai lutar contra o nosso espírito. O espírito quer uma coisa, a nossa natureza carnal, que a tendência é o pecado, que é o quê? Outra. Então, Paulo está especificando aqui, ele diz assim, a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Não existe mais uma escravidão do pecado sobre você. Você agora é guiado pelo Espírito. Quem comanda, quem manda, quem tem autoridade é quem? O Espírito Santo. Quanto mais você busca, mais ele domina, mais longe do pecado você está. Quanto mais você relaxa, não busca, não ora, não lê palavra, não se esforça para fortalecer o espírito, quem fica forte é a carne. E aí você vai pecar. E é tão interessante que ele diz então que se nós somos guiados pelo Espírito, não estamos mais sobre o jugo, a lei do pecado. Ora, aí ele vai dizer, olha para você ver, aqui fica bem claro o que nós precisamos fugir. Quais são as legalidades que nós não podemos dar ao diabo? Uma porcentagem delas está relacionada à carne, ao pecado. Uma porcentagem não, toda, vamos dizer assim, 100%. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela vai ser uma pessoa coviteira, contendeira, barraqueira, vive fazendo confusão com os vizinhos, vive fazendo confusão dentro da igreja, é fofoca, vive. Não, quem vive fazendo isso, ela tá como? Na carne. E aqui tem o quê? Brecha. Porfias, ciúmes, brigas, né? Quando fala aqui porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, e até invejas, é como se elas estivessem no mesmo grupo de situação, né? Por causa de ira, por causa de ciúme, tem ira, entra a discórdia, vem as dissensões, facções, que são dissensões, as brigas, né? Os separações, facções, grupinhos separados, por causa da inveja. A gente podia até fazer um enredo juntando essas palavras para você melhor entender. Então, uma pessoa que é encharcada. Gente, se você consegue se identificar, ou identificar alguém que diz que é crente dentro disso aqui, não tem escapatória. Tá na carne.
Não está no espírito, a palavra de Deus está falando. Uma coisa interessante que eu vejo aqui é bebedeiras e glutonarias, que tem a ver com o quê? Presta atenção, gente. Aquele lugar onde se come demais e bebe demais. Esse lugar é um lugar onde o Espírito Santo está? Não. É tão interessante que quando eu falei para vocês aqui dos usos e costumes no áudio passado, falando do jugo da religiosidade, eu nunca me lembro de ter ouvido alguém pregando que comer demais é pecado. Aí a pessoa tá lá, né? Falando, apontando o dedo. Ah, quer mais viu, tá de brinco, tá de calça. E quando senta para comer, parece que tem um devorador dentro da pessoa. Gente, são coisas... A gente precisa estudar a Bíblia, a gente precisa ler a palavra de Deus. Quando fala de glutonaria, fala de comer demais. Aquela pessoa que come e ainda acha bonito. Dá risada assim. Eu comi 16 pedaços de pizza. Gente, onde que tá a vantagem nisso? É feio, além de ser feio, é pecado. Você não sabe se a pessoa tá rindo com você ou de você. É pecado. E é tão complicado que, assim, existem consequências, né? Quando a pessoa é um glutão, não tem consequências no físico? Tem. Aí ele vai falar assim, ó, mas o fruto do Espírito é... Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, que ela vive no Espírito, que ela não dá brecha, que ela tá vigilante, sóbria, ela é assim o fruto, ó. Amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí Paulo diz, contra essas coisas não há lei. Então é fácil, né? Da gente identificar uma pessoa cheia do Espírito Santo e na carne. Aí as pessoas vão se defender. Ai, mas eu sou sanguínea. Ai, mas eu sou... fleumática. Querida, seja cheia do Espírito Santo de Deus. Não fique buscando na psicologia uma explicação para justificar a falta do Espírito Santo de Deus. Porque nós precisamos ter o equilíbrio, e Ele é o equilíbrio. Ele vai nos deixar, como a palavra eu acabei de ler, sóbrio e vigilante. É o Espírito Santo que ajuda a gente. Você entendeu? Porque o nosso adversário está ao derredor procurando uma brecha. Se ele achar, vem macumba, vem desgraça, vem traição, vem tudo quanto é tipo de sujeira. E esse rondando, esse é o nosso derredor. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas com a macumba, né? Com quem está fazendo macumba, que eu vou te dizer que tem muita desgraça acontecendo na vida das pessoas por causa dos seus pecados carnais, por causa da tendência de estar na carne, de não obedecer a palavra, de não obedecer uma liderança na igreja, de não obedecer a nada nem ninguém. Ele é um crente, mas ele é um crente assim, quem cuida da minha vida sou eu, não tenho que prestar conta da minha vida para ninguém. Aí ele vê pornografia no celular, ele é viciado em jogos de tudo quanto é tipo de porcaria que eu nunca vi. Qual que é a vantagem de um cristão que é viciado num jogo que mata as pessoas? Ah, que tem aí uns joguinhos aí que a pessoa rouba carro, passa por cima das pessoas e não sei o quê. E tantos outros. Esses dias eu vi um absurdo de um jogo. Sabe como que é o nome do jogo? Illuminati. Aí você entra no jogo e tem lá as seitas lá, e maçonaria e não sei o que. Você já parou para pensar nisso, gente? Enquanto o crente está dando lugar à carne, o inferno está prevalecendo, crescendo. A palavra do Senhor diz assim, que os filhos das trevas, eles são mais sagazes, mais astutos. E eles estão só a serviço do império das trevas, arrumando um jeito de levar o homem para o inferno.
E os crentes, sabe como que estão? Ah, não dá nada, não tem nada a ver. Ai, menina, um joguinho, é só joguinho. É só um joguinho. Mas não tem tempo para orar, né? Não tem tempo para ler Bíblia, né? Mas tem jogo no celular. Não consigo entender. Vamos seguir aqui o nosso estudo. Vamos para o próximo áudio.